Power Couple é cheio de prova, todo mundo já sabe. E hoje foi dia de mais uma, a prova dos homens. Então sem muita demora, chega mais que eu vou te contar como foi isso. Mesmo sendo dia de prova, o dia começou diferente em Itapecerica. Ao invés de ir pra prova, primeiro a produção liberou um espaço de beleza com comida. Não se sabe se foi por isso, mas dessa vez a prova começou bem tarde. Quando as mulheres partiram para fazer as apostas, já era 5 da tarde. Uma hora depois, a Galisteu fez contato com a casa para dar dica pros homens, que na real foi uma pergunta. Tem dia que a noite é fogo, né? O que começou a fazer algum sentido porque a prova era tão tarde, mais especificamente, de noite. Mais um tempo depois, beirando às 19 horas, os homens apareceram no camarim para jantar enquanto a gente seguia esperando. Mais uma hora depois, finalmente o Fábio partiu para fazer a prova. Seguindo a tradição dos anos anteriores, mais uma vez o Power Couple colocou seus participantes para operar uma escavadeira. Os homens precisavam encher a pá da máquina com água usando um saco plástico e depois apagar o fogo dentro de tonéis com a água que estava dentro da pá. Vencia os 4 que fizessem o desafio em menor tempo. Como eu disse, o primeiro foi o Fábio, ele até pareceu estar indo bem e a Dani ajudou bastante, mas em um momento deu para visualizar que o cronômetro já passava dos 10 minutos. Em seguida chegou a vez de Leandro e deu para perceber que ele fez a prova mais rápido do que o Fábio. Deu para ver no cronômetro que quando faltava só 2 tonéis, ele tinha 7 minutos de prova. Quando eles voltaram para casa, as duas esposas acharam que eles foram bem, e o Fábio chegou a dizer que se divertiu muito durante a prova, embora tenha sido lento. Logo depois foi a vez do Thiago, que por sorte conseguiu apagar o primeiro fogo muito rápido e até sem querer. Mesmo assim, ele teve muita dificuldade para operar a máquina, e mais uma vez a Georgia precisou gritar muito. No segundo tonel, ele não teve tanta sorte e teve que reabastecer a pá várias vezes. Depois ele até pegou um ritmo, mas a essa altura, com certeza já era o homem mais demorado, e quando ainda faltava um tonel, já tinha mais de 11 minutos de prova. Logo depois chegou a vez do JP, e diferente dos outros, ele usou a estratégia de levar a pá para perto da caçamba, onde ele pegava a água para abastecer. Sendo assim, ele tinha que movimentar muito a pá, o que fazia ele perder um pouco de tempo, e também bastante água que caía quando a pá era movimentada. Mesmo com os ônus, essa estratégia pareceu ter dado certo, porque ele apagou todos os focos com só 2 abastecimentos, e acabou finalizando a prova com um pouco mais de 8 minutos, parecendo ser o marido que encerrou mais rápido. Nesse meio tempo, Dani e Fábio estavam tendo uma DR, naquela calma de sempre, porque o Fábio estava especulando quem venceria a prova. Pois é, esse foi o motivo da treta calma. A Dani não curtiu o marido comparando os tempos. Logo depois, Li e JP chegaram em casa bem confiantes, e JP compartilhou sua estratégia. Logo depois chegou a vez do Dr. Bruno, que resolveu deixar a pá bem no alto. E nas palavras da dona Débora, foi uma escolha bem acertada. Ela tentou auxiliar e ele pediu para ela ficar quietinha. Não dava para saber se ele estava indo bem, mas quando faltava 2 tonéis, ele já tinha 7 minutos de prova. Já se passava das 10h30 da noite e chegou a vez do Matheus, que inicialmente parecia estar indo bem, e ele tinha apagado 3 quando já tinha 5 minutos de prova. Aos gritos, a esposa implorou para ele ir mais rápido, e quando já tinha 6 minutos de prova, o Matheus se perdeu e não sabia como levar a máquina para frente. Mexendo nos comandos, quase que ele derrubou um tonel. Quando já estava quase desistindo, ele conseguiu mover a máquina e o cronômetro já contabilizava mais de 8 minutos de prova. E dessa vez, quem teve que pedir calma foi ele, e chegou a dizer que a faladeira dela estava atrapalhando ele. Na volta, Matheus falou que estava muito feliz, mesmo ficando em último, porque mesmo com o pé machucado, conseguiu fazer a prova. Até que o programa de hoje começou na Record, e a prova dos homens ainda não tinha terminado. Até que finalmente chegou a vez do Felipe. Dessa vez, os gritos da Nina foram só de motivação e orientação, mas o bom humor acabou quando ele teve dificuldade em operar a máquina, e chegou a alegar que a máquina tinha travado, o que não era verdade, porque logo em seguida ele mesmo resolveu o tal problema. Já passava dos 7 minutos e ainda faltava 2 latões. Eles voltaram para casa rezando para dar tudo certo, mas Nina disse que estava tudo bem se ele não ganhasse. Logo depois, a Galisteu fez contato com a casa para contar o resultado desse desafio. Ela começou falando dos melhores tempos. Com 8 minutos e 2 segundos, JP. 8 minutos e 36 segundos, Leandro. Com 9 minutos e 39 segundos, Felipe. Depois, ela anunciou os piores tempos. Fábio com 14 minutos e 38 segundos e Thiago com 11 minutos
e 33 segundos. A última vaga da vitória ficou entre o Pombo e Fênix, e a diferença foi só de 10 segundos. O melhor fez a prova em 10 minutos e 40 segundos. E dessa vez, a vitória foi do Pombo. No final das contas, o ranking desse ciclo ficou assim. No topo, Lee e JP com 82 mil. Com 2 mil a menos, Nina e Felipe. E Renato e Leandro com 58 mil. Olha só a diferença entre os dois primeiros e o terceiro casal. Lá na zona vermelha estão George e Thiago, e com o pé quase na DR, com 0, Débora e Bruno. Será que a prova dos casais vai mudar esse cenário? Logo após o resultado, a Georgia foi pro quarto chorar e disse que estava se sentindo culpada, mesmo com o marido falando que a culpa de perder a prova foi dele. Agora é só esperar porque ainda tem muito ciclo pela frente. Por enquanto, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima!